Você tem dificuldades em desenhar mãos? Desenha sempre o personagem com as mãos no bolso ou para trás? A anatomia fica meio estranha? No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de ouro para deixar os seus desenhos de mãos muito melhores. Bora lá! Olá pessoal, meu nome é Jackson e no vídeo de hoje eu vou passar um conteúdo um pouco diferente. A gente estava programado aí para fazer uma ilustração completa, mas como eu ainda não finalizei a gravação desse conteúdo, a gente vai estar fazendo aí mãos, que é um conteúdo bem procurado, aí o pessoal pergunta bastante, né? Então eu vou explicar um pouquinho sobre estrutura e dar 5 dicas de ouro de como você pode melhorar muito o seu desenho de mãos. Primeira dica, quando for desenhar mãos, esqueça os detalhes iniciais, linhas de expressão, as dobras, a unha, se concentra na estrutura, se preocupe com ângulos e a anatomia, simplifique as formas para você primeiro achar como que vai ficar a posição da mão e depois você vem com esses detalhes para assim facilitar o seu pensamento. Segunda dica, observe a sua mão. Cuidado, pois a palma da mão e os dedos têm quase a mesma proporção. Então, se você prestar mais atenção na sua mão, observar mais fotos, você vai conseguir notar que a anatomia da mão tem algumas singularidades. Por exemplo, a projeção do tamanho de cada linha de expressão dessas marcas aqui no meio do dedo, você vai ver que elas são quase do mesmo tamanho em todos os dedos. Então, preste bastante atenção, observe mais antes de começar a desenhar. Use referências, que vai ser uma ótima ajuda para melhorar o seu desenho. Terceira dica, treine mais o gestual de mãos, faça aquelas linhas sem desenhar a mão completamente, faça só mais linhas guias e treine um pouquinho o gestual, pegue umas referências e treine o gestual, isso vai melhorar muito o seu acervo e também quando você for desenhar mãos, vai ser mais fácil para você entender a pose dela. Quarta dica, preste atenção em como seus dedos se comportam, pois os dedos fecham de certa maneira e abrem de outra maneira. Então, quando você for desenhar, se você tiver com dúvidas em como vai ser o comportamento, observe sua mão, abra e feche, movimente os dedos, você vai ver que como eles têm essa ligação, sempre que você mexe certo dedo, o outro dedo ao lado ou mais pra frente vai estar se comportando de uma certa maneira. Então, preste atenção em como a mão se comporta, porque às vezes fazer um desenho, digamos que só com o dedo mindinho abaixado, não vai dar muito certo se os outros dedos estiverem todos com o ângulo pra cima. Quinta dica, treine perspectiva. Pegue para observar como que um cubo se comporta abaixo da linha do horizonte, acima da linha do horizonte. Eu vou colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender, que por exemplo, se você observa um cubo que está na linha do horizonte, na sua linha de observação, você vai ver só a parte da frente do cubo, né? Só a face. Mas se você olha ao lado, o cubo que está ao lado, ele vai estar um pouquinho inclinado, então você já consegue ver tanto a parte da frente do cubo quanto um pouco da lateral. Já os cubos que estão acima da sua linha de observação, você consegue ver a parte da frente e a parte de baixo, né? E dessa forma você também tem que tratar os cubos da lateral. Você consegue ver a parte da frente e a de baixo, mas como eles estão um pouquinho inclinados, você consegue também observar a lateral. E quanto aos cubos que ficam abaixo da sua linha de observação, você consegue ver a parte da frente e a parte de cima deles. E quando eles estão ao lado, que eles estão um pouquinho inclinados, né? Um pouquinho virados para o lado, você consegue também ver a lateral. E dessa forma que você deve tratar na hora de desenhar a mão, porque como você vai poder estar simplificando ela em cubos no início, como vocês viram em alguns exemplos durante o vídeo, quando eu fui desenhar esses cubos, eu primeiro raciocinei, essa mão está acima da minha linha de observação, abaixo, no meio, um pouco inclinada, de que forma que eu devo então desenhar esse cubo? Se ela está para cima da linha de observação, se ela está acima, eu tenho que conseguir ver a parte de baixo do cubo e a parte da frente dele. Ele está inclinado, então eu vou ver também a lateral, e dessa forma que se comporta. Então, você precisa estudar a área de observação. Sempre estude como que vai ser esse ponto de observação, né? Pontos de fuga, a área de observação. Treine bastante fundamentos, é bem importante. E não precisa ser apenas com cubos, você também pode treinar com círculos, porque além de fazer a estrutura com cubos, você também pode desenhar a estrutura da mão com círculos, que também são formas simplificadas.
Só que com os círculos eu acredito que é um pouquinho mais complicado, que você pode até deixar mais pra frente, porque com o círculo você não vai ter as linhas retas, né? Você vai ter umas semicircunferências ali, que vocês vão estar vendo, traçando o meio e vão estar traçando a horizontal e a diagonal, né? E isso acaba tornando um pouquinho mais complicado, porque quando o círculo está para cima da linha de observação, as linhas circulares dele ficam inclinadas para cima, e quando ele está para baixo da linha de observação, as linhas curvadas dele vão ficar inclinadas para baixo. Então fica um pouquinho mais complexo do que um cubo, mas dá para fazer também. A parte de refinar você vai colocar depois de criar toda a estrutura em cubos, colocando as expressões da mão, né, as linhas de expressão, todos os formatos mais arredondados, depois de criar a estrutura, e em seguida, depois de desenhar mais refinadamente, você pode estar trabalhando com a blocagem de cores e colorindo melhor o seu desenho.